Chegamos aqui no como, é aqui que a gente vai gastar mais alguns minutos, é aqui que eu vou dar mais alguns exemplos, é aqui que eu vou sanar algumas dúvidas fundamentais também, que as pessoas se questionam, né? Então, como utilizar uma ferramenta dessas? Por quê? Porque aparentemente é muito simples, é só se perguntar por quê e está tudo resolvido. Mas é mais ou menos isso, né? Vamos partir de um exemplo, então, um exemplo hipotético, é muito simples, que me acompanhe, então. Imagine que você trabalha numa fábrica de pregos. Produz prego. Sim, prego. Aquilo que você bate e prega alguma coisa. Pregos, vários pregos, inúmeros pregos, milhares de pregos por dia. E você trabalha na produção, né? Mas no final da produção, está tudo pronto os pregos, e aí se encaixota os pregos e tudo mais. Você passando pela área onde encaixota, você vê um prego no chão. Tem um prego no chão e apontado para cima. Você quase pisa até no prego. Então aí a gente já partiu do ponto fundamental que eu expliquei no começo. Existe uma falha, existe um efeito, existe uma não conformidade. Por quê? Porque na sua empresa é proibido ter prego no chão, né? Existe um padrão, existe uma norma que fala que prego no chão não pode, é uma não conformidade propriamente. Então você identifica porque um prego no chão pode machucar alguém. Um prego no chão quer dizer que é menos um prego na produção, é menos um prego para ser vendido. Isso é menos um lucro para a empresa, né? Vamos pensar a partir desse ponto de vista, que ele é interessante também. E sem contar que é um risco, né, para todas as pessoas que estão ali. Você pode simplesmente fazer uma ação de contenção, né? Você pode primeiro nem perguntar por quê. Você pode esquecer que essa ferramenta existe, você pode simplesmente pegar o prego e entregar para a pessoa responsável ou simplesmente voltar ela para a linha de produção, dependendo da sua função, né? Você já sabe onde que é, ou você é responsável por isso. Enfim, você pode simplesmente fazer uma ação de contenção. O que seria ação de contenção? Você acabar com aquele problema pontualmente. Quando você tirou o prego do chão, o risco de alguém se acidentar termina ali. Não existe mais esse risco. Você acabou com o problema. Mas esse problema é o problema superficial. É o efeito, né? Você acabou com o primeiro efeito. Por quê? Porque ainda você não sabe por que o prego está ali. E essa pergunta do porquê que o prego está ali, ela é muito mais sofisticada, né, do que simplesmente tirar o prego. O que nós estamos acostumados é apagar incêndio, é enxugar gelo, que é tirar o prego do chão, claro, pensando na saúde das outras pessoas, pensando no bem-estar da empresa. Óbvio que você vai tirar o prego dali do chão, tirou o prego dali, o problema está resolvido. Não está resolvido. E você assistiu essa aula e você, claro, vai utilizar a ferramenta sim, por quê? E você vai se perguntar por que cargas d'água o prego está no chão. Como é uma investigação, conforme eu falei, conforme eu expliquei, é necessário a observação. Olha que bacana. Então você virou um detetive. Você é lógico nos seus limites, né? Você tem um cargo, você tem uma responsabilidade, e esse é um ponto muito importante, né? Porque normalmente quando se usa ferramentas da qualidade, é uma metodologia de investigação, mas você não pode esquecer que você é inerente a um cargo, inerente a uma função, que possui responsabilidades específicas. Você não pode ultrapassar, né, esses limites, os limites entre as pessoas e limites entre setores, né? Você ultrapassar e investigar na área de manutenção, que às vezes não tem nada a ver com você, então você está invadindo uma outra área, então tenha muito cuidado, né, nessa investigação. Mas o senso crítico ele deve existir. Primeiro, você pergunta por quê, né? A pergunta fundamental é a pergunta que vai te levar a uma causa, por quê? Por que o prego está no chão? Você começa a observar ao seu redor e você nota que uma das caixas, né, que vem os pregos está rasgada. Né? Está rasgada e existe uma abertura, uma fenda na caixa e o prego caiu da caixa. Né? Olha que bacana, você já descobriu por quê. Por que o prego caiu no chão? Porque a caixa está rasgada e o prego caiu no chão. Ponto. Então, existe uma causa e existe um efeito.
A caixa rasgada fez o efeito do prego cair no chão. Muito legal, muito bacana. Você pode aí, nesse ponto, partir do mesmo princípio, de uma ação de contenção também. E deve. Claro, se a caixa está rasgada, existe a possibilidade de cair mais prego. Então o que você faz? Você troca a caixa, você tampa a caixa, você repara a caixa, você troca os pregos de caixa, justamente para não ocorrer novamente. De novo, isso se trata de uma ação de contenção. Ela é fundamental, ela tem que ser feita justamente para não cair mais pregos no chão, porém ainda não é a causa raiz. Por quê? Existe a possibilidade de você fazer um segundo porquê. Porque a caixa está rasgada. Né? Claro, é uma investigação. Você pode avançar. Né? Até quando eu vou avançar? Essa é uma pergunta bem fundamental. Né? Até quando eu vou avançar? Vamos chegar lá. O segundo porquê, porque a caixa está rasgada. Você observa que a caixa ela está molhada. Né? Exatamente onde ela está rasgada, existe uma umidade ali. Alguma coisa molhou a caixa. E você observa que, né, olhando para cima, tem uma goteira no telhado. Chovendo, né? Estava chovendo e pingando, né? Por causa de um furo no telhado, pingando gradativamente na caixa. A caixa foi se encharcando, a caixa perdeu suas propriedades de caixa. Existe uma não conformidade na caixa porque ela tinha um padrão e depois virou outro. E por conta disso a caixa foi rasgada, né, pela ação do vento, o que seja. Alguém puxou a caixa e rasgou, não sei. Né? E por algum não conformidade agora do telhado, ela tem um furo e a água estava gotejando em cima da caixa. Então perceba, chegamos a mais um step, aprofundamos a análise, partimos de um prego no chão, descobrimos que uma caixa estava rasgada, que a caixa rasgada, agora o telhado está furado. Precisamos tirar o prego do chão, precisamos reparar a caixa, porém a causa raiz, né, está se aproximando do telhado. E aí chegamos novamente em mais uma causa, que é o telhado furado. Ponto. Agora vem uma questão fundamental. Porque você poderia continuar, né, perguntando por quê, e por quê. E o nome da ferramenta é 5 porquês. A primeira pergunta né, que talvez você esteja se fazendo desde o começo: preciso de fato fazer os 5 porquês? Por que são 5 e não 4, ou 3, ou 6, ou 8? Né? Isso aqui é uma padronização de 5. Não necessariamente você precisa fazer os 5. Não necessariamente você pode fazer 5 ou mais ou menos. Então, existe uma análise de limite em relação a quantos porquês você tem que fazer. Você colocar os 5 justamente para você não parar no 2 ou no 3. Que existe a possibilidade de se perguntar mais. Mas não necessariamente você precisa fazer todos. Imagine que nesse caso em específico, você não é responsável pela manutenção do telhado. Né? Você não sabe quais são as propriedades do telhado. Você não sabe, né, se existe uma manutenção preventiva do telhado. Você não sabe se já... Isso é fundamental. Você não sabe se já deu a vida útil do telhado. Você não tem como afirmar que o telhado furado, imaginemos hipoteticamente nessa situação, que o furo no telhado é uma não conformidade.